Shalom, queridos. Hoje, Provérbios, capítulo 17. Bendito é o nosso Deus, que renova nossas forças. Se você se sentir cansado, lembre de Isaías 40, versículo 29. Ele renova as forças do cansado e da energia aquele que não tem mais nenhum vigor. Ou você pensa que aos 75 anos estou aqui com minha força? É o Senhor que faz isso. Porque ele já me deu o direito de, durante toda a minha vida, estar pregando a palavra, ganhando vidas, ganhando crianças, ganhando adolescentes, ganhando adultos. E aí a gente chega na velhice e diz, eu estou cansado. Eu não quis dizer isso, não. Eu quis dizer para ele que eu acredito em Isaías 40, versículo 29. Ele renova as forças do cansado e da energia aquele que não tem mais nenhum vigor. Aí, por conta disso, eu estou com 2 bairros onde estou acompanhando, onde para entrar nele é difícil, porque só Deus é que dá força para a gente chegar até lá, perigoso, mas o Senhor diz que renova as forças do cansado e da energia aquele que não tem mais nenhum vigor. E o que ele pediu aqui foi para a gente ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nem é pedido, é uma ordem. Ele disse, ide e fazei discípulos. Então, eu não posso vacilar. O Senhor tem que me encontrar fazendo assim. Ele vem buscar a sua igreja, e ele quer encontrar o seu povo fazendo isso, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E aí nós vamos ao provérbio aqui que diz: o melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Então você começa pela sua casa. Porque melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Como você pode ter uma casa de tranquilidade? Que aqui está dizendo que melhor um bocado seco do que a tranquilidade. Então, a tranquilidade é muito importante, ao ponto de você renunciar a qualquer coisa para estar tranquilo. Pois, melhor do que isso, do que renunciar a qualquer coisa para estar tranquilo, é você renunciar a si mesmo, seguir o Senhor, tomar cruz e seguir. Que cruz? É essa que você pensava que era essa doença. Tem que dizer assim, que doença, meu Deus, isso é minha cruz. Oh, meu Deus, que coisa triste, que cruz é essa? Ter que carregar minha mãe velhinha assim, o tempo todo cuidando dela, que trabalheira. Não é isso que é a cruz, não. Isso aí é o dia a dia, coisas normais da vida. A cruz é quando você se envolve com a palavra de Deus, quando você se envolve com o evangelho, que pratica a palavra. Isso aí é que é você estar carregando a cruz. Então, por favor, em vez de você estar comendo esse bocado seco para ter tranquilidade, pregue o evangelho. Se você pregar o evangelho na sua casa, se sua casa tiver 3 capítulos por dia, no mínimo, isso quer dizer que você está meditando de dia e de noite. Porque a ordem do Senhor em Provérbios 1, versículo 3, é meditar de dia e de noite. Então, um capítulo pela manhã. Oh, glória, louvado seja Deus. Enquanto você está no lugar secreto orando, aí você pega a palavra, lê, aí já sai alimentado, ou para fazer o trabalho da casa, se for uma mulher que já entendeu que o principal trabalho dela é cuidar da sua casa, edificar a sua casa, ela já sai do lugar secreto edificada, e edificando o marido, edificando os filhos. Aí você vai ter a tranquilidade. E não vai precisar comer um bocado seco. Vai comer normal, porque a palavra de Deus diz que medita de dia e de noite prospera, então você não vai comer um bocado seco, você vai ter tua casa tranquila, vai ter tranquilidade e ainda vai comer o que for necessário para a sua saúde. É isso aí, é desse jeito. Provérbio 17, melhor é um bocado seco e, tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e brigas. Você não vai ter uma casa cheia de carnes, porque você prefere ter saúde, não é? Então você sabe que essas carnes todas não dá certo, é muito peso para o coração. Você vai equilibrar, você vai comer a carne 2 vezes na semana e vai estar intercalando com peixe, com ovos, com verduras, com frutas, cereais, legumes. São beleza para a sua saúde. Agora, você com essa saúde e com sua casa servindo ao Senhor, já imaginou? Culto doméstico, todos os dias.
Você senta em tua casa, aproveita a lição do discipulado, o vídeo daquela semana, em vez de estudar outra palavra, você no seu culto doméstico já estuda o próprio assunto do discipulado, porque você está no discipulado que seu filho é o mesmo assunto. Se tiver alguém da fase adulto, é o mesmo assunto. Se for adolescente, é o mesmo assunto. Se for jovem, é o mesmo assunto. Se for adulto, é o mesmo assunto. Se for ancião, é o mesmo assunto. Menos a criança, que por enquanto estão os assuntos bem adequados à idade delas. Mas, você fazendo isso, meu Deus, que tranquilidade, Deus não mente. Ele disse lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra. E o Papai do Céu também deixou o salmista falando que se meditar de dia e de noite prospera. O que você quer mais? Aproveite, seja sábio. Nós estamos no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o sábio Salomão, responsável por esses provérbios aqui. Aí você já sabe que é para ser sábio, né? Então você sabe muito bem que deve meditar de dia e de noite, porque não aproveita o mesmo assunto do discipulado da semana e não faz o culto doméstico com esse assunto. É um capítulo toda semana, não é isso? Quando você chegar no discipulado, já deve ter o questionário respondido. Seu discipulador recebe o questionário e o vídeo da semana no domingo. No domingo, ele deve estar entregando, mandando, enviando para você o link. E aí você já começa a estudar e responder o questionário. Aí chega no culto doméstico, quando você começar o culto doméstico, você apresenta os assuntos, seus filhos vão ver que realmente você é uma crente, porque crente obedece. Tem alguma dificuldade de fazer um questionário? Quando você passou na faculdade, ou você está passando, ou você ficou sem fazer a avaliação? Quer dizer que a faculdade é mais importante do que a igreja? A igreja tem por dever estudar a palavra e responder os assuntos da palavra. A gente precisa responder, porque é uma maneira de mostrar o que entendemos. Aquele que está ensinando quer saber até onde você captou o assunto. Então, como é que vai saber? Um questionário. É tão simples para entender isso, né? Então, se você começa desde segunda-feira, respondendo o questionário, fazendo o culto doméstico, repassando aqueles assuntos, até as suas crianças que não têm o discipulado com o mesmo assunto dos demais, vão também ficar por dentro do que Deus está falando nesse ministério, para todos a mesma coisa em cada semana. Cada semana todos têm a mesma linguagem. O discipulado, às vezes, tem uns que têm discipulado de terça, outro no quarta, de quinta. Seja qual for o dia, a linguagem é a mesma, o assunto é o mesmo. Sua família não fica atrás. É o assunto é o mesmo, todos ali. E aí, que culto doméstico lindo, né? Maravilhoso. Todo mundo entendendo aquela palavra que Deus trouxe para a semana. Meu Deus, tem tantos relatórios maravilhosos dos que estão obedecendo. É muito lindo. É apenas que a gente não tem todos no total. Era para ser o total, porque a bênção é para todos. Mas nem todos seguram a bênção. Mas graças a Deus, os que têm testemunhado têm sido tremendo. E eu louvo ao Senhor, porque Provérbios 17 é o nosso assunto de hoje, que diz que o bocado, que é melhor um bocado seco e tendo com tranquilidade. Aí eu digo para você, é melhor você estar com a sua vidinha em dias com Deus, com em dias com Deus que eu digo, em dias com Deus eu digo, com a palavra sendo meditada de dia e de noite, que é dessa maneira que você está bem com Deus, porque Ele mandou fazer isso, e a gente só dá bem com Ele quando a gente tem obediência, e você verá que não vai precisar comer um bocado seco, mas basta obedecer a palavra de Deus, meditá-la de dia e de noite, e você terá não somente a tranquilidade, mas também o alimento necessário, saudável para se alimentar. E aí nós vemos que o Provérbio 17 tem uma série de versículos que são interessantes, alguns muito famosos. Olhando para o todo, vejo dois grandes ensinamentos e um texto sobre o qual precisamos de uma explicação mais detalhada. Esses dois grandes ensinamentos devem nos levar a reflexão importantes sobre como temos agido em algumas circunstâncias. Minha sugestão é que antes de meditar neste capítulo, nós devemos orar. Antes de meditar. Eu só fiz a introdução, dá uma paradinha para orar.
Peça a direção do Espírito Santo e eu tenho a certeza de que você e eu, nós, vamos aproveitar a leitura. Vejamos esses ensinamentos tremendos que Deus trouxe nesse Provérbio 17. Foi somente após reler algumas vezes, após reler Provérbio 7, 17 algumas vezes, notei como Salomão fala diversas vezes sobre os benefícios de sermos pessoas mansas. Note alguns desses versículos sobre pessoas mansas. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Então, se você fizer o que eu já lhe disse na introdução, tiver com a palavra meditando, vai estar manso, com certeza. Porque da sua boca só vai sair a palavra de Deus, se você medita dia e de noite. E só vai sair a palavra de Deus, não vai ofender ninguém. Vai ser uma maravilha. Então, melhor um bocado seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Então você não vai ter desavença, porque o conselho de Deus é você meditar de dia e de noite na palavra, e a palavra saindo da sua boca, sendo palavra de Deus, não vai ofender ninguém. Vai ser maravilhoso. Esse capítulo 17 é aberto já falando sobre como é importante a tranquilidade em nossas vidas. Não é assim? Não é importante você estar na tranquilidade? Então, zele por isso. Viva meditando na palavra. Quem é que vai ser leitor da Bíblia, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, que medita nela dia e de noite, que vai ser agressivo? Só se for um louco. Acho que nem os loucos errarão, como diz a Bíblia, nem os loucos errarão. A pessoa meditando na palavra dia e de noite prospera, se prospera porque tem tranquilidade. Se Deus diz que prospera. Provérbios, Salmos 1, versículo 3, diz que prospera. Então, se prospera porque, se tem tranquilidade, é porque prosperou. Se prosperou, tem tranquilidade. É uma coisa ligada à outra. Uma pessoa mansa controla a sua língua e não escarnece do pobre. Não se deixa levar pelos desejos pecaminosos e consegue manter o controle de seus sentimentos impulsivos. Pronto, seja mansa para controlar esses desejos que você tem, impulsivos, para deixar de estar pecando. Seja manso. Às vezes podemos não nos conectar com um desses versículos específicos, mas temos que fazer a reflexão sobre onde temos deixado a mansidão de lado em nossas vidas. Tem pessoas que confundem quando o líder fala com autoridade que é falta de mansidão. Jesus Cristo, certa vez, disse para os fariseus, hipócritas. Será que ele falou hipócritas? Será que ele falou assim? Isso não é perda de mansidão. O líder tem que falar com autoridade, porque as pessoas, a gente falando mansinho, não estão ouvindo, com autoridade não estão ouvindo. Imagina se a gente falar com aquele fingimento de mansidão, porque a Bíblia também fala em Provérbios mesmo que a palavra mansa, a conversa mansa, a gente tem que ter cuidado. O líder que fica fingindo para se achar o tal, para ser o bonzinho, fingindo, ele está ali irritado de ver a desobediência e fingindo para se achar bonzinho. Isso é hipocrisia. Nós devemos ser transparentes. Se temos razão de ficarmos zangados com o desobediente, temos. Deus sabe quanto custa caro para um líder se preparar para ensinar, para depois as pessoas ficarem zombando. E depois ainda falar que não adianta de fazer nada, porque a gente faz, parece que nunca fez nada, porque quer ficar na mesmice, para a pessoa dizer uma coisa e não alterar mais nada, não aumentar, é para ficar naquela atividade, não é para caminhar para frente, não é para ficar paralisado, esperando o bonitão ou a bonitona decidir o dia que vai obedecer e fazer, para depois então a gente entrar com outra atividade. Como Jesus Cristo falou que o meu Pai trabalha até agora e eu também, eu digo para o mesmo, meu pai é o mesmo que é o pai de Jesus. Ele comprou, pagou o preço para que ele fosse meu pai. O pai de Jesus é o mesmo meu, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Então, ele, com certeza, esse Deus eterno, ele trabalha o tempo todo. No lugar de preguiçoso, não é no reino de Deus, tem que tirar a preguiça.
Quando você quer, você faz. Quando você não quer, dá desculpa. Quem está interessado em fazer, fica até sem dormir, mas faz. Experimente ter uma coisa que lhe interessa para você não perder a noite para fazer. Mas só é porque não interessa. Ainda quer que o líder fale assim, dando dengo, dengando o bichinho, oh, meu Deus, que coisinha fofinha, tá atrasadinho, eu tenho que esperar por ele, eu não posso botar nenhuma novidade e dizer o próximo assunto que eu tenho que esperar pelos retardatários. Mansidão, não confusa, não confunda. Aquele que sabe o que quer tem direito a falar, eu quero Jesus. E Jesus não brinca. Ele falou palavras duras que alguns foram saindo. E ele perguntou se queriam também sair os demais. E aí, com a sabedoria de Deus, os verdadeiros discípulos disseram: para onde iremos nós se eu só tenho palavra de vida eterna? A gente pode ficar triste porque o Senhor está falando duro, mas a gente não sai daqui, não. A gente quer ficar com o Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, eu tenho certeza que aqueles que são de Deus, mesmo sabendo que a gente está falando com autoridade, porque precisa falar, pode ficar um pouquinho triste, mas não vai sair, não vai parar de fazer o que tem que ser feito. Ao contrário, vai agilizar para não ficar todos os dias recebendo palavras assim fortes, de autoridade, né? E alguns querem assim, não fazer as coisas que são determinadas para fazer e a gente fica negando. Vou esperar por você, viu? Qual é o líder que vai se dar o luxo de fazer isso? Se for esperar pelo povo, como eles querem fazer, a gente não vai a canto algum. O líder que se preza, que sabe quem quer, que sabe com quem anda, que é Jesus, nunca vai fazer isso. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, não para. E nós não podemos parar. O diabo não para, o diabo não tira férias. Qual foi o dia que o diabo tirou férias? Nunca. E nós temos um Deus que disse que renova as forças do cansado e da energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Porque Deus já sabia que o diabo não para. E se os filhos dele pararem, ficarem esperando, olha, daqui um dia eu vou fazer toda a tarefinha, que eu estou muito atarefado. Oh, meu Deus. Vamos caminhar para frente. Quem anda para trás é caranguejo, até onde eu sei. Então, em nome de Jesus, vamos estar aqui com o Provérbio 17. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto, revolve o assunto, separa os maiores amigos. Aquele que encobre a transgressão busca amizade. Que coisa, né? A gente cobrir a transgressão, e aí, não tem assim? Aqueles que cobrem a transgressão para poder ficar amigo? Não, ele é muito duro, ele é muito duro. Não, não é bem assim, não. Para poder ter amigos, né? Mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Aí os amigos ficam para trás. Não, não quero, não quero, não. Já está falando tudo, não está encobrindo nada, está revelando tudo. Está dizendo que a gente está fazendo errado, e aí, ó, dá no pé. Mas você acha que Deus está falando isso aqui que é para ser assim? Deus fala aquilo que é para ser e aquilo que não é para ser. É para ser assim, cumprir transgressão? É? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Esse cumprir transgressão aqui não é porque é para fazer, está dizendo o que acontece com quem cobre a transgressão. Ele busca amizade, passa a mão pela cabeça. Mas onde eu bem sei, a Bíblia diz que a pessoa que estiver errada, a gente vai até ela e diz que está errado. Não encobre a transação. Jesus falou isso. Aqui é porque ele está falando para dar a entender, para nós estarmos entendendo que a intenção de muitos que cobrem a transgressão é para poder ter amizade. A nossa amizade principal é com Deus. E as pessoas é para nós amarmos também. Mas ninguém vai encobrir transgressão, porque nós temos exemplo dentro da palavra, quando Saul cometeu o erro dele e que Samuel quis passar a mão pela cabeça, Deus disse: até quando, Saul? Até quando, Samuel, você vai passar pela mão pela cabeça de Saul? Deus podia achar bonitinho, né? Porque Samuel ficou com peninha, né? Oh, meu Deus, meu profeta ama tanto esse rei, que está assim. Foi isso que Deus fez? E Samuel foi de moleza para o rei? Falou mansinho, bengou, deixou passar o erro?
Não. Então, em nome de Jesus, vamos entender, né? Vamos ter sabedoria. Aqui me parece que ele estava falando sobre as pessoas que não conseguem perdoar, que ficam trazendo de volta antigas desavenças ou assuntos que já deveriam ter sido resolvidos. Novamente, uma pessoa mansa não faz isso. Então, nesse sentido que Deus está falando, a pessoa que não consegue perdoar, e aí fica aqui o que está entendendo, dá a entender, porque não é como você pensa, que aquele que encobre a transgressão busca amizade. Não é nesse sentido. É no sentido que parece que está falando sobre pessoas que não conseguem perdoar, que ficam trazendo de volta antigas desavenças ou assuntos que já deveriam ter sido resolvidos. Então, vamos deixar desses negócios de estar com assuntos que já passaram e você não perdoou, e agora traz de volta o assunto, e vem desavenças, e vem problemas. Não é legal isso. Não encubra, não. Nesse sentido, agora que você está, nesse sentido que eu estou falando agora, que você está com a transgressão encoberta, não consegue perdoar, fica com aquela amizade, mas o negócio está lá mal cheiroso já guardado. Fica com aquela amizade e com aquela transgressão encoberta, em vez de deixar tudo a limpo. Temos que deixar tudo a limpo, não tem nada de passar a mão pela cabeça. Não, fulano errou, mas eu vou aqui ficar quietinho, porque não quero problema para ficar com a amizade dele, então vou ficar aqui. E não apaga. Não foi resolvido, fica fedendo. Pega uma casca de maçã e deixa no cantinho, é tão chorosa, mas de 3 dias ela já está fedorenta. Então, por mais leve que tenha sido o problema ali guardado, não vou resolver isso não para não ter inimizade, para conservar o amigo. E o negócio lá está mal cheiroso, porque doeu e você deixou passar. É melhor ser resolvido. Tem que ser resolvido. Não guarde nada. Porque até uma casca de maçã, se passar 3 dias de cheirosa, passa a ser fedorenta. Então tem que ser tudo resolvido. Tenha sabedoria. Nós temos aqui no livro de Provérbios para ter sabedoria, adquirir sabedoria, porque quem escreveu foi uma pessoa sábia que chutou a sabedoria, mas as lições que passou na vida foi suficiente para poder escrever esse livro e muitos outros. A passar as lições dos erros dele, das coisas que ele fez, a sabedoria dele também foi nesse ponto, de ele não deixar as coisas escondidas para que as outras pessoas fizessem aquele mesmo erro. Então ele põe aí, Salomão tem essa vantagem que ele errou de uma maneira terrível, ele desistiu da sabedoria que Deus deu, ficou um tolo, mas depois ele vai mostrando para a gente no livro de Provérbios e Eclesiastes, nos livros dele, Cantares, que ele não se deu bem. As experiências dele, a sabedoria dele também foi nesse sentido, não deixar encoberto, dizer, não vou nem falar nada, que vergonha que eu pedi sabedoria a Deus e agora está aqui desse jeito, todo acabado, cheio de problema. Aí não, ele é o contrário, ele sabe que ficou cheio, se deu mal, mas ele não deixou ninguém inocente para as pessoas terem a oportunidade de não fazer os mesmos erros que ele fez. Então, aqui nós temos Provérbios 17, a leitura e o comentário estão incluídos para fazer o nosso questionário. E você, que é um bom aluno do Senhor Jeová, não vai se negar a responder o que entendeu dentro da palavra dele. Aleluia! Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.